Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos. Que o Espírito do Deus Altíssimo, o Espírito que deu vida àquele vale de ossos secos, o Espírito que faz possível o impossível, que é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus que disse, haja luz, e do nada a luz se fez. Esse Espírito venha conduzir o seu espírito, quer dizer, o seu entendimento, a sua inteligência, a sua razão, que não tem nada a ver com emoção, não tem nada a ver com coração. Porque a fé inteligente usa, pauta, estabelece, sustenta, fundamenta a sua vida na palavra de Deus. Muitas pessoas fundamentam suas vidas nas filosofias baratas desse mundo. Mas os filósofos que as proclamaram estão mortos, morreram nos seus delitos e pecados. Mas aquele que proferiu a palavra, que deu vida àqueles corpos mortos no vale, ele ressuscitou, está vivo, para dar vida àqueles que nele creem, quer dizer, aqueles que ouvem e obedecem a sua palavra. Não apenas acreditam nele, mas ouvem e obedecem a sua palavra. Então, quando o profeta fez o que Deus mandou que fosse feito, profetiza. Então, aqueles ossos se ajuntaram, cada osso no seu osso, e formou-se um exército de ossos, ou melhor, um exército de caveiras, digamos assim. Um exército de, eu diria, apenas dos ossos das pessoas. Os ossos estavam separados, mas se juntaram cada osso ao seu osso e formou-se um exército de caveiras, esqueletos. E então, conforme o profeta falava, profetizava, obedecia a palavra de Deus, aconteceu que vieram nervos sobre aqueles esqueletos e cresceu carne e estendeu-se a pele sobre eles. Mas não havia espírito. Então nós temos aí a fotografia do mundo, a fotografia da sociedade que nós vivemos, a fotografia desse mundo tenebroso. Muitas pessoas são ossos secos separadas, seus ossos estão separados pelo vento das dificuldades. Outras pessoas, por conta de terem ouvido a palavra de Deus, muitos ossos se tornaram esqueletos. São esqueletos, simplesmente esqueletos. Têm os seus ossos ajuntados num só corpo, mas são esqueletos. Ao falar a palavra de Deus, ao ouvirem, aqueles ossos ouvirem a palavra de Deus, então formou-se um exército. Só que esse exército era de defuntos, já não era mais um esqueleto, mas eram defuntos. E os defuntos
estavam, obviamente, deitados. Então Deus falou para o profeta: profetiza, diz ao espírito, aos 4 ventos, o espírito que vem dos 4 ventos, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos. Agora não são mais ossos, não são mais esqueletos, são defuntos. Assopra sobre estes mortos para que vivam. Então o profeta diz: eu profetizei como ele me deu ordem. Quer dizer, o profeta não tinha que sentir: ah, será que vai dar certo? Não vai dar certo? Não. Ele tinha só que obedecer. E esse é o segredo da fé. A fé inteligente. Porque a fé inteligente, ela obedece sentindo ou não sentindo. Não interessa os sentimentos do coração. Não interessa as emoções. O que interessa é o seguinte: mandou fazer, eu vou fazer. Eu vou obedecer. Acabou. Não tem mais, menos. Ou é ou não é. Conforme ele obedecia, então o Espírito entrou neles e viveram. E se puseram em pé. E formou-se um exército grande em extremo. Então, muitas pessoas, e eu considero isso aqui a mesma coisa que acontece dentro das igrejas, especialmente na Igreja Universal do Reino de Deus. Muitas pessoas têm os seus corpos restaurados, muitas pessoas têm os seus ossos juntados no mesmo corpo, muitas pessoas são corpos defuntos, estão dentro das igrejas, são capazes de adorar a Jesus, são capazes de serem fiéis nos seus dízimos, nos seus votos, nos seus compromissos assumidos diante do altar. Mas não são capazes de obedecer a palavra de Deus. Aí é que está o problema. Aí é que está o grande problema. E essa é a razão da ilusão da religião. A religião ou as religiões levam as pessoas a uma fé emotiva, uma fé sensacionalista. Então, as pessoas naquele momento, diante da música, da oração bonita, da palavra meiga, daquela palavra, ah, Jesus te ama, aquelas xaropadas, eu digo xaropadas, porque tudo isso só promove pessoas nascidas da carne, não do Espírito Santo. E quando a pessoa é nascida da carne, ela é convencida de que é de Deus, ela é convencida que tem o Espírito Santo, ela é convencida que é fiel a Deus, que Deus é com ela. Mas como é que se prova que ela é de Deus? Como é que uma pessoa é provada se é de Deus ou não? Aí Deus permitiu e permite as tribulações. Porque nas tribulações, só suportam as tribulações os que são do Espírito, nascidos do Espírito. Porque quem é nascido da emoção, da mesma forma como sente aquela emoção na hora do louvor, da adoração, dos cânticos, da música, do lero-lero que acontece nas igrejas, ao mesmo tempo que elas sentem aquela emoção, na hora da tribulação, elas sentem tristeza. Elas sentem justamente o oposto do que elas sentiam
lá dentro da igreja. E aí, o que acontece? Elas desaparecem, elas desanimam. Poxa, quando eu comecei, eu era tão fervorosa, tão fiel. Hoje eu já não consigo mais ser fiel. Hoje eu não consigo mais ser leal ao meu Senhor e Deus. Elas conhecem Jesus, assim, teoricamente, mas não na prática. Então essas pessoas que vivem essa fé fantasiosa são religiosas. São os religiosos que seguem a procissão e não sabem por que estão ali seguindo a procissão. Então, isso acontece em todas as religiões, em todas as igrejas. E o pior de tudo é que há líderes e aos montões que estimulam essa emoção, esse emocionalismo, esse sentimentalismo. Estimulam. Suas pregações são politicamente corretas, suas palavras meigas, saborosas, que fazem as pessoas adorarem até o pastor. Essa é a realidade. Da mesma forma como os incrédulos adoram os artistas, os jogadores de futebol, da mesma forma como se adora aquele que tem um talento aí, também, um momentinho só. O que é, Esther? Então, a Esther veio me chamar, atenção que tem um cisco aqui. Bom, com cisco ou sem cisco, seja lá como for. Então, você verifica, minha amiga e meu amigo, quantas pessoas se fanatizam por conta de uma fé emotiva. Quantas são as pessoas que são, na hora da provação, é que se vê que a fé era emotiva, porque elas saem fora, elas derretem. Na hora das tribulações, na hora das dificuldades, na hora do vamos ver, elas derretem. E não é isso que Jesus nos ensina. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Falou para os discípulos, não falou para os incrédulos, não. Ele falou para os discípulos, para todos os que seguem a ele, olha, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Deus, amiga e amigo, não permite facilidades para nós. Ele nunca me deu facilidade. Nunca, nunca, nunca Deus fez mágica na minha vida. Nunca Deus abriu o mar vermelho e eu passei a pé enxuto, tranquilo, até cantando e louvando a Ele. Não, negativo. Eu passei por mares vermelhos, mas eu passei perseguido por Faraó, perseguido por presidentes, perseguido por juristas, juízes, promotores, religiosos. Eu passei pelo crivo e eu tenho passado pelo crivo da tribulação. Mas o que me fez resistir, o que me faz resistir é que a minha fé não está fundamentada numa emoção, num sentimento. Se eu sinto bem ou se eu sinto mal, não me interessa. O que importa é o que eu creio, porque o sentir está no coração e o que eu creio, a crença, a fé inteligente, está na mente, no intelecto. Então eu tenho certeza que Ele é comigo, porque Ele prometeu. Ele disse, no mundo tereis aflições. Isso está garantido para todos os seguidores de Jesus. Todos, todos. Quem é, quem não é, quem se diz cristão ou quem não é cristão, todos nós passamos pelo crivo da tribulação.
Mas Jesus disse: tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo porque eu estou contigo. Eu sou contigo. Então, minha amiga e meu amigo querido, é isso que você tem que saber. Agora nesse momento, é madrugada aí no Brasil, você está pronto para ouvir e entender qual é a diferença entre a fé inteligente e a fé burra, a fé emotiva, a fé emocional, a fé sentimental. Enquanto a gente não tiver não tiver tido um encontro com o Senhor Jesus, não conhecê-lo como ele é, enquanto você não conhecer o Senhor Jesus, e isso só é feito mediante a sua busca, a sua entrega, a sua rendição, você abandonando os seus pecados, você abandonando a vida errada, dando uma guinada de 180 graus e andando na direção de Deus, começando a obedecer a sua palavra, que é nesse caminho de obedecendo a palavra de Deus dia após dia, após dia, após dia, é que Deus vai fazer possível você conhecer o Filho dele. E quando você conhecê-lo, você nasce de novo. Foi o que aconteceu com Jacó lá no Val de Jaboque. Ele se transformou, ou melhor, ele foi transformado num novo homem, uma nova criatura, uma nova mente, a mente do Senhor Jesus. Então, a partir dali, Jacó, quando foi transformado em Israel, ele estava pronto para enfrentar qualquer dificuldade, qualquer tribulação, qualquer luta, qualquer problema, porque agora ele era um novo homem, uma nova criatura, uma criatura à imagem de Deus, uma criatura cuja natureza era divina. E isso tem que acontecer com você, tem que acontecer com todos, não é só com o pastor, com o bispo, os oficiais da igreja, não, é com todos, porque Deus quer salvar todos. O vale de ossos secos representa todo mundo, todas as pessoas, todos os seres humanos. Deus quer salvar todos. Jesus não veio para salvar o espírito, não. Porque o espírito, que é o nosso intelecto, que é a nossa inteligência, que são os talentos que Deus nos empresta, ele volta para Deus. O corpo fica aí, ele volta ao pó. Mas a alma, essa alma, ela pertence a cada um de nós. E só a pessoa pode decidir o que fazer. Se entrega ou não essa alma para o Senhor Jesus. Então ele veio para salvar a alma. Jesus veio para salvar a sua alma, minha alma, a nossa alma, porque é a nossa alma que é, digamos, volúvel por natureza. A nossa alma que se entrega às paixões desse mundo. A nossa alma que se deixa levar pelo engano, pela palavra de mentira, pelo lero-lero. É a alma que Deus quer salvar. Porque a alma, essa é eterna também. Ela é eterna. Ninguém pode matar uma alma. Assim como Deus não matou Satanás, porque ele criou, tudo que Deus cria é por toda a eternidade. Ele é o criador de tudo que ele cria para toda a eternidade. Se a pessoa vai viver para ele vai viver na presença do Todo-Poderoso por toda a eternidade. Se a pessoa vai sofrer por toda a eternidade, é por toda a eternidade que ela vai sofrer a quem ela serviu, ao Deus que ela serviu, ou às suas paixões que ela se entregou. Então Deus quer salvar você, amiga e amigo. Ele quer libertar você dessa angústia. Quando você sofre,
Quando nós sofremos, quando você tem uma dor de dente, é a alma que sofre aquela dor. É a alma. É a minha alma que usa a minha boca para falar com você. Claro, sujeita ao espírito, ao intelecto. Então, a minha alma, se eu tenho a mente de Cristo, a alma obedece à mente que é de Cristo e fala a palavra de Deus. Mas se eu não tenho a mente de Cristo, é óbvio que a minha alma vai se entregar às fantasias e ilusões que esse mundo oferece. Então, Deus quer salvar a sua alma, mas você não pode, obviamente, não pode, de forma nenhuma, deixar-se levar por ela, pela sua alma, porque ela é corrupta por natureza. A natureza da alma humana é corrupta, desde Adão e Eva. Desde Adão e Eva. E não tem jeito. Só tem jeito de uma forma. Quando essa alma reconhece Jesus como Senhor e Salvador. E só a Ele entrega a sua vida. Só Ele adora, só Ele reverencia. Ele é o primeiro. Deus quer dizer alguém que é adorado, louvado, que está acima de tudo e todos, é o primeiro na nossa vida. Então, se você coloca seu marido, sua mulher, sua filha, seu filho em primeiro lugar, seu pai, sua mãe em primeiro lugar, então eles se tornam seu Deus, os seus deuses, né? Então Deus quer salvar a alma, Ele veio para salvar a alma que é corrupta, a alma que não pensa, a alma que só quer sentir. Então, quando uma pessoa tem depressão, por exemplo, ela quer distrair o quê? O espírito? Não, ela quer distrair a alma, porque a alma é que sofre a tristeza, a alma que sente a dor da tristeza, e é uma dor insuportável, é uma dor, dizem, eu não sei o que é isso, mas dizem que é uma dor insuportável, porque não tem como curar essa dor, não tem remédio, a não ser dar morfina ou alguma coisa que a pessoa adormeça e fica dormindo. Por isso que as pessoas que têm depressão querem morrer, porque elas pensam que morrendo o corpo, a alma vai ficar livre. Não, não vai não. Aí é que vai começar a sofrer. Porque se aqui no mundo já é um pedacinho do inferno, imagine o que é o inferno. Quando a alma se destrói, quando a alma se mata, melhor dizendo, quando a pessoa se mata, se suicida. Deus quer salvar a sua alma, minha amiga, meu amigo. Use a sua inteligência. Dá uma chance para Ele. Faça um teste com Ele. Se você quiser, você tem o direito. A inteligência humana dá o direito de a pessoa falar com Deus. Se o Senhor existe, o Senhor me perdoe. Mas se o Senhor existe, o Senhor tem que mostrar que existe na minha vida. E foi exatamente isso que aconteceu aqui. Deus falou para Ezequiel: vem, ó Espírito, e assopra. E aqueles mortos tornaram-se vivos. E tornaram-se um grande exército. Aí ele diz aqui, que eu quero que você saiba, ele diz assim, para o povo dele. Ele diz assim, no versículo 14, olha que bacana. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz.
diz o Senhor. Quer dizer, Deus quer que as pessoas, seus amigos, seus conhecidos, seus parentes, que o mundo o conheça através de você, através do seu testemunho. Como nós temos falado, é o que está escrito, Jesus quer que nós sejamos o seu perfume nesse mundo. Jesus quer que nós exalemos o perfume dele, mostremos para o mundo que ele existe, não na base do sentimentalismo, não na base de um amor fajuto, não na base de emoções, não. Ele quer ver o seu testemunho, ele quer ver você restaurada, resgatada, você reintegrada à sociedade, você que está nos vícios e que está jogado na lata do lixo, você que está jogado na rua, você que está jogado nesse mundo podre. Deus quer restaurar a sua vida, quer fazer de você uma criatura, um cidadão ou uma cidadã do reino dos céus, para que o mundo veja Deus através de você. Olha, é tão glorioso, é tão grandioso, é tão magnífico, é tão majestoso, que a gente fala, parece, sinceramente, honestamente, vou dizer para você, eu confesso para vocês, às vezes me faltam palavras para falar, às vezes não, normalmente me faltam palavras para falar aquilo que há dentro de mim, que eu quero dar para vocês, que é a maior riqueza. Eu não quero dar para vocês emoções, não estou aqui para passar emoção, não estou aqui para passar uma ideia, pura e simplesmente não estou aqui para passar o que está escrito. E como Deus disse, ouvi a palavra do Senhor. E o profeta Ezequiel ouviu e obedeceu. E disse, repetiu para os ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E os ossos secos ouviram. E os ossos secos se transformaram num grande exército, um exército de pessoas, um grande exército, inumerável o número de pessoas que se levantaram. Deus quer que você se levante, minha amiga e meu amigo. Deus quer que você se levante, mas não vai ser com mágica. Não vai ser mágica. Você vai ter que obedecer a palavra dele para que a palavra dele se cumpra na sua vida. Isso é inteligência. Isso é inteligência. Isso não é emoção. Isso não é sentimento. Não é comoção. Isso é fé pura. A fé inteligente. Você ouve, obedece e Deus responde. Transforma. Ele não vai fazer mágica na sua vida. Não espere mágica. Deus não é mágico. Nem sorte. Não. Isso se chama fé inteligente, que nada tem a ver com a fé religiosa, que é emotiva. A fé religiosa é emotiva. Então, quando você ouve falar de pastores que saíram, que isso aconteceu, aquilo outro, isso acontece muito, porque muitas pessoas se iludem com a própria fé, a fé emotiva, a fé que não é sobrenatural, a fé que é natural. E aí, em determinados momentos de dificuldades, de aflições, de angústias, de tribulações, porque elas não nasceram de Deus, porque elas não cultivaram a fé inteligente apoiada na palavra de Deus, porque elas não cultivaram a sua vida na palavra de Deus, elas não confiaram, aí desistiram no meio do caminho. E Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse é vencedor. Você tem que perseverar até o fim, do jeito que você está indo. Não importa, você tem que perseverar até o fim. Não adianta você perseverar até 99% do caminho. Se você desanimar, você perde.
tem que ser até o fim, para que você possa tomar posse da vida eterna. Entendeu, minha amiga, meu amigo? Isso se chama fé inteligente, fé sobrenatural, a fé que vem de Deus, que nada tem a ver com a fé natural, a fé emocional, a fé sentimental. Quantas pessoas casam na base da fé emocional? Quantas pessoas casam na base da fé sentimental? Se entregam, é ou não é? E talvez você que está me assistindo agora tenha caído nessa cilada. Você casou porque você dizia que amava, você acreditou que era amada. Mas depois que você casou, ou juntou, o que aconteceu? Que você foi começar a viver junto. Minha mãe dizia, você quer conhecer uma pessoa, cria galinha junto com ela. Aí você vai conhecer aquela pessoa. Entendeu? Então você começou a criar galinha junto com a pessoa com quem você se relacionou. Pronto, você descobriu os erros, as fraquezas dela e acabou desfazendo esse casamento. Casamento feito na base da emoção. Então, a fé também é assim. A fé natural é assim. Você se ilude com as pessoas, você se ilude com a religião, você se ilude com tudo. Você se ilude com tudo. Mas quando ela é sobrenatural, quando a fé é sobrenatural, você não se ilude. Você faz o que crê que vai dar certo. E aí sim, essa é a fé que faz a gente merecedor diante de Deus. A fé inteligente, a fé sobrenatural, que é Deus quem nos dá. Como que Ele nos dá essa fé? Quando você lê a Bíblia, quando você medita na palavra de Deus, não apenas lê, não decorar a Bíblia, porque muita gente decora a Bíblia, apenas sabe a Bíblia de cor e salteado, mas aquilo que está escrito não é prático para ela não pratica aquilo. Então não adianta nada. Ah, mas eu conheço a Bíblia. O diabo conhece a Bíblia. Então, a fé sobrenatural é uma fé que vem da Bíblia, da palavra de Deus. Você lê, você absorve o pensamento de Deus, você bebe do pensamento de Deus, você se satisfaz com o pensamento de Deus e você começa a obedecer. Isso se chama fé inteligente, fé sobrenatural, que o mundo não conhece. Os religiosos não conhecem, infelizmente, desgraçadamente. Mas que é a que salva. É o que traz vida e vida com abundância. Portanto, nesse momento de tribulação, de pandemia, quantas pessoas desistem da fé? Quantas pessoas desanimam da fé? Por quê? Porque eram carne, nascidos da carne. Não tinham nada do Espírito Santo. O Espírito, eram carnes e não receberam o Espírito. Não receberam um novo nascimento. Não foram gerados Israel. E na hora do vamos ver, das lutas, derrete, se desfaz, apodrece, cai. Pense no que eu estou falando. Pense nisso. Confira o que está escrito. Leia a Bíblia, você vai entender. Às vezes eu sou rude, eu sou até estúpido, eu não tenho nem palavras para exprimir o que eu falo. Às vezes eu fico tão revoltado. Você sabe como é que é a situação? Por exemplo, o médico, ele está diante do enfermo e ele sabe qual é a doença que o enfermo tem, ele tem o remédio, ele tem tudo, ele dá para o
para o doente, tá, você tem que fazer isso, isso, isso e aquilo. Mas o doente insiste em seguir o seu coração. Não, eu não vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. O doente não aceita se submeter. Ora, o que o médico pode fazer? O médico desiste, deixa a pessoa para lá. E aí o paciente vem e morre. Mas morreu por quê? Morreu porque foi eu diria, desobediente, foi rebelde, não quis atender aquela voz. Bem, minha amiga e meu amigo, assim é a palavra de Deus. Você, se tiver a fé sobrenatural, você vence todas as tribulações, todas. Você vence todas as aflições, porque Jesus é com você. Ele disse, no mundo tereis aflições. Ele está falando para os seus seguidores. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu estou contigo. E isso não é suficiente para uma pessoa que realmente usa a fé sobrenatural, inteligente, a fé racional? Amanhã estaremos de volta. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.